Gente, Deus colocou no meu coração uma palavra e Ele colocou para mim nesta manhã. Até ontem ainda não sabia. E nesta manhã Deus falou comigo o valor que tem um sonho. O valor de um sonho. Deus trabalha comigo dessa forma. Ele me dá um título, Ele me dá uma mensagem. E aí depois Ele vai trabalhando, me dando os endereços. E eu vou buscando também. E nós temos que saber diferenciar, tanto eu quanto você que está aqui, e você que está na sua casa. Nós temos que saber diferenciar duas coisas: o que são sonhos e o que são objetivos. Porque muitas vezes um objetivo na minha vida tem se tornado um sonho, mas é somente um objetivo. Não é um sonho, é um objetivo. Conquistas são objetivos de vida. Casa própria é um objetivo de vida. Não é um sonho, é um objetivo de vida. Carro não é um sonho, é um objetivo de vida. Se casar não é um sonho e nem um pesadelo. É um objetivo de vida. Ter filhos é também um objetivo de vida. Então, quando você não sabe, quando eu não sei definir o que é um sonho, você acaba não lutando por ele. E eu tenho certeza aqui que muitas pessoas tiveram muitos sonhos já na sua vida. De repente você chegou com uma enfermidade aqui nessa noite e você tem um sonho de receber a cura de Deus nessa noite. Amém? Porque um sonho depende de Deus para se concluir na minha vida e na sua. Um carro depende do nosso esforço, uma casa também, um casamento também, filhos, tudo depende de nós. Então nós temos que saber diferenciar o que é objetivo e o que é sonho. Então sonho é aquilo que Deus coloca no nosso coração. É Deus que coloca dentro do nosso coração. Por isso que Oséias 4:6, coloca esse texto para nós, vamos ter que olhar por aqui hoje. O meu povo foi destruído porque falta conhecimento. O povo de Deus foi destruído, os sonhos deles, porque estava faltando conhecimento. E aí nós vamos falar de Jó 42:5, Jó fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava vivendo um momento de muitos sonhos. Jó queria de volta a sua saúde. Jó tinha perdido a sua saúde. Jó tinha perdido seus filhos. Jó tinha perdido a sua saúde, os seus filhos, os seus bens todos. E ele tinha sonho e ele diz assim, ó, eu te conhecia. Imagina o homem de Deus que ele era. Um homem de Deus que fala em Jó 1:1, coloca esse texto para nós. Vou ter que ir me virando aqui, gente, hoje. Até nós arrumar ali. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo e temia a Deus e evitava fazer o mal. Então, um homem de Deus, e ele tinha sonhos, e ele diz assim no final da sua vida, ali no final do seu livro: eu te conhecia de ouvir, mas agora eu estou te vendo. O que a gente aprende com isso na vida de Jó? Tem coisas que Deus permite na nossa vida para nós não conhecer Deus só de ouvir, ou de ver os sonhos que se concretizam na vida dos outros e na nossa vida não. Eu te conhecia de ouvir, mas agora eu estou te vendo. Diante da adversidade, Jó conseguiu ver Deus. E nos momentos que nós vivemos de maior adversidade na vida, quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, são as maiores experiências que nós temos com Deus. E o momento de maior abundância é um momento muitas vezes que nós se acomodamos espiritualmente. E aí a gente para de sonhar. E aí a gente tem objetivos, mas não tem mais sonhos. Porque os sonhos, ele vem de Deus. Sonho é aquilo que Deus coloca dentro do meu coração e dentro do seu, que aponta para o futuro, que não se realiza sem a materialização divina.
Então é Deus quem realiza os nossos sonhos, porque quando vem de Deus, olha só isso, gente, quando vem de Deus, quando eu ganho, quando eu tenho um sonho e eu ganho, todo mundo que está comigo ganha também, amém? Quando vem de Deus, todo mundo que está comigo ganha junto naquele sonho. Então o nosso sonho se torna possível quando eu entendo o valor que ele tem. De repente você deixou para trás sonhos, os cônjuges, a esposa, o marido, os filhos perguntam por que vocês desistiram disso. A esposa pergunta por que tu desistiu desse sonho que tu tinha. O marido pergunta para a esposa por que tu desistiu, por que tu não quis mais saber disso que tu queria tanto para a sua vida, que Deus tinha colocado dentro do seu coração, mas você desistiu. E aí nós temos que entender que Deus nessa noite, Ele quer fazer nós sonhar novamente, mas nós temos que entender o porquê que nós desistimos dos sonhos que Deus colocou dentro do nosso coração. Levanta a mão, quem já desistiu de alguma coisa que pensou, era um sonho e com o tempo na caminhada da vida terrena desistiu, levanta a mão. Muitas pessoas. Muitas pessoas já sonharam, mas desistiram. Mas o porquê que eu desisti? Por que eu parei? Por que eu desanimei? Por que eu desacreditei? Lá em Gênesis 37:18, olha esse texto, o que a palavra nos ensina aqui. Mas eles ouviram de longe, ó, os irmãos de José, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. E aí, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Então, de longe já, eles almejaram matá-lo. Coloca outra tradução para nós, quero ver. Bota o 18 primeiro. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Porque ele tinha um sonho e ele contou o seu sonho, e que o feixe dele ficava de pé e de seus irmãos rodeavam e se inclinavam a ele. Então a história de José, na verdade, não é sobre isso que nós vamos falar, alguma coisa assim, mas eu não vou focar na história toda de José. A história de José, nós conseguimos nos identificar em vários momentos na nossa vida. Muitos momentos da nossa vida nós estivemos lá em cima. E muitos momentos, em alguma área da nossa vida, nós estivemos lá embaixo. Concordam comigo ou não? Nunca podemos se esquecer, não vamos falar de igreja agora, nunca podemos se esquecer quando nós viemos até Jesus. Nunca se esqueça do estado que você estava, o que Deus fez na sua vida. Nunca se esqueça dessa data que você veio até Ele, o que Ele fez. Então todo sonho, ele vem acompanhado por uma conspiração. Foi assim que Deus me disse, que todo sonho ele vem acompanhado por uma conspiração, e sempre a conspiração vem através de pessoas contra o meu futuro e contra o teu futuro, ou a favor do meu futuro e a favor do seu futuro também. Estão entendendo, gente? Amém? Diga amém. Então nós temos que aprender a lidar com as pessoas com conspiração, com pessoas com desânimo. Nós temos que aprender a lidar com pessoas desanimadas, porque quando a gente está animado, quando a gente começa a sonhar, daí tu fala com um desanimado, ele quer botar você dentro de um buraco e botar uma tampa em cima. Concorda comigo ou não? Quantas vezes nós já sonhamos e paramos de sonhar por causa de pessoas desanimadas? Pessoas muitas vezes cansadas, pessoas muitas vezes com ciúme, que olham, você chega num sonho e você comenta, olha, eu estou com esse sonho, Deus colocou dentro do meu coração esse sonho, e as pessoas olham para você, a pessoa que você esperava, sabe o quê? Que ela ia dar um tapinha nas tuas costas, estamos juntos, eu acredito, vai dar certo, e ela ficou com ciúme.
que até a boca endureceu. Quando a gente olha na cara da pessoa, quando tu conta algo, tu vê, por isso que não dá para contar. Você não percebe no rosto da pessoa, quando tu conta algo que está feliz, tu olha no rosto, tu olha direitinho, tu já sabe, ó, os olhos ficam tortos e a boca endurece. E já sei, se taca a coisa, tá? Nem precisa dizer nada, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Por isso o valor de um sonho, gente, não adianta a gente sonhar algo e falar algo para a pessoa fofoqueira. Isso está a rua toda sabendo que você sonhou. Ou quem sabe até a igreja, não sei se na igreja tem fofoqueiro. Será que estão? Não. Daqui a pouco você sonhei algo, Deus colocou dentro do meu coração, mas não tem nada a ver contigo. Deus tinha um sonho para José. E quando José olhava, ele não entendia. Mas ele foi sempre andando com Deus, que onde ele botava a mão, ele era próspero. E aí você começa a contar o seu sonho. E ele sai de um jeito, quando ele chega no outro, você disse que ia comprar um cavalo, até chegar lá no final, chegou na vaca o nome do negócio. Você lembra do telefone aquele que ia falando, e quando chegar no final era diferente a palavra, é assim, né, na escola? Assim é o sonho. E a gente tem que ter esse cuidado, porque os nossos sonhos, eles têm valor para Deus. As coisas de Deus, quando a gente ganha, todo mundo ganha e todo mundo se realiza. Por isso o valor de um sonho é diferente do valor dos nossos objetivos. Não é igual, gente. O objetivo de comprar um carro não é igual a um sonho que Deus coloca dentro de você, porque você vai andar com o carro. Muitas vezes não é os dois que andam. Mas quando você tem um sonho e Deus dá algo para você daquilo que você sonha, a sua família toda tem aquele sonho junto. Estão entendendo, gente? Todo mundo recebe junto de Deus. Então, quando José realiza o sonho da sua adolescência que ele teve, que no final foi governar, e aí a gente vê que quantas pessoas, através de um sonho de um homem, ele alimentou uma geração inteira. Um homem que teve um sonho que Deus colocou dentro do coração dele. Os sonhos que Deus colocou dentro do seu coração é para alimentar toda a sua família e mais um monte de gente, se cumprir. Se você não parar e não desistir pelas conspirações que virão para parar você, pelas aquelas pessoas que eu disse, ciumentas, fofoqueiras, desanimadas, que tem muita gente assim. Tem muita gente que não dá para contar nada. Tem gente que se parar, vou dar a palavra do apóstolo, que se aqui é grama, quando para em cima morre a grama. Sabia disso? Que se a cobra morder, morre a cobra. De tão ruim que é, que não sonha e não quer que ninguém sonha. Pessoa desanimada, desacreditada. Então Deus tem sonhos para você, Deus tem sonhos para mim. E quando você realizar esses sonhos, de repente nessa noite você vai voltar a sonhar aquilo que Deus já colocou dentro do seu coração e você desistiu na sua trajetória de vida terrena. Quando você voltar a sonhar e você concluir esses sonhos com Deus, todos vão ganhar junto. Amém, gente? Diga amém. Todos vão ganhar junto, não é só você. Então um homem com um sonho, ele muda uma geração. E aí eu vou dizer para você nessa noite, que esse negócio que você pode imaginar, que tudo vai dar certo na sua vida, e o seu sonho vai se concluir fácil, é mentira. É um engano isso, que tudo vai dar certo. Vai ter dificuldade sim. Daniel teve que passar na cova para concluir os sonhos que Deus tinha para a vida dele. Sadraque e Mesaque tinham que passar na fornalha para se concluir os sonhos que Deus tinha para a vida dele. E por que às vezes as pessoas acham, porque eu estou vindo na igreja, é só tapinha nas costas e Deus vai me dar o sonho na minha mão que eu quero? Por que muitas vezes a gente não vê se concluir? Porque quando vem a luta, quando vem a adversidade, eu desisto, eu não vou mais tentar isso aqui. O cara está para botar a empresa, olhou lá, começou o primeiro desafio, parou do lado de um... Tem um monte quebrando, a pandemia quebrou todo mundo. O cara já desiste, nem tentou. Um exemplo, estou falando agora disso, mas tem várias coisas que nós podemos pensar.
Vai falar com uma pessoa separada. Estou pensando em casar, para quê? Olha o meu traste que eu tinha. Bota tudo junto, já desanimou de casar. Vai falar com uma pessoa endividada. Faceiro lá que conseguiu um cartão. O cartão já me afundou porque não sabia usar ele. Então são sonhos, gente, que muitas vezes as pessoas não entendem. Isso aqui não é sonho, é um objetivo, mas para você entender que quando José foi governar o Egito, ele não lembrava mais das dores que ele passou. Porque todos nós, para concluir os sonhos da nossa vida, anota isso, você sonha e você quer ser grande. Em qualquer área da vida você vai passar por dores. Mas quando você está andando em busca do seu sonho, aquelas dores são anestesiadas, são paralisadas. José não estava fazendo nada de errado. Mandaram para a cadeia, fazia parte do sonho de Deus para a vida dele. Porque se não fosse o copeiro, ele não seria governador do Egito. De uma cela, ele sai para onde? Para governar o Egito. Isso quer dizer o quê? Nós vamos encontrar lutas, nós vamos encontrar diversidade. Se você veio aqui para achar que o sonho ia cair na sua mão nessa noite, o sonho vai cair na nossa mão, nós passando os desafios, as adversidades que tem, mas os sonhos de Deus, quando for realizado na sua vida, todo mundo vai ganhar ao seu redor, não é só para você. Porque se você quer um sonho só para você, é um objetivo, não é um sonho. Gênesis 39:12, coloca esse texto para nós. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E agora coloca o 20. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O que José fez de errado aqui? Hein, gente? Nada. Às vezes você está perguntando: o que eu estou fazendo de errado, que está acontecendo isso na minha vida? O que eu fiz de errado, porque está acontecendo isso, e parece que eu estou mais longe do meu sonho, mas aquilo ali que está acontecendo faz parte desse destino que vai levar no sonho que Deus tem para você. E ali muitas vezes, quando acontece algo negativo, as pessoas desistem, elas não continuam, elas não perseveram, e Deus tem algo grande para elas. José foi para a prisão, e ele não fez nada de errado, porque junto com os meus sonhos, junto com os seus sonhos que está aqui, e você que está na sua casa, virão junto as conspirações. E eu quero falar 4 pontos, e eu não quero passar do horário nessa quarta-feira, eu quero cuidar esse horário nessa quarta. 4 pontos, 3 deles podem nos parar, ou cada um deles também podem nos parar. Primeiro ponto: conspiração externa. O que os irmãos de José fizeram contra ele? Conspiraram contra ele. Conspiração externa é tudo aquilo que vem de fora para dentro. É tudo aquilo que vem de fora para dentro. Então você tem um sonho para a sua vida, e aí você vai encontrar familiares que você esperava que se alegrariam com você, e vão ficar tristes com você, e você não vai entender o porquê. Conspirações externas. Você vai encontrar filhos, às vezes até dentro do casal, o cônjuge que você jamais esperaria, que ia ficar triste com você, de você ter um sonho por algo, e aí o seu sonho vai ficar no meio do caminho, porque você não soube lidar com a conspiração externa daquilo que está fora, nos ambientes onde que você vai. Vizinhos vão ficar tristes com você, se souberem do teu sonho. Parentes, pessoas dentro do seu trabalho. Se você sonha em crescer na empresa, muitas vezes, aquelas pessoas que não querem crescer, elas já se incomodam, começam a falar um monte de coisa de você. Amém, gente? Então nós temos que aprender a lidar com a conspiração externa. Com José foi assim.
que os irmãos dele fizeram com ele? Odiaram ele. Eu acho que é Gênesis 37:5. Não anotei esse texto. José teve um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Os irmãos dele odiaram ele. E o que José fez com o ódio que os irmãos dele tiveram com ele? Nada. Ele não fez nada. Por que eu estou falando isso? Fica cuidando da conspiração externa que você vai entender. 1 Samuel 17:28. E aí, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi. Estava tudo medroso lá, tudo de fralda, perdendo a batalha. E Davi se levantou, ficaram com ciúme, ficaram com medo, falando um monte de coisa. Como tu? O que Davi fez com o irmão dele? Nada. Êxodo 15:24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés abandonou tudo, abandonou a mansão do Egito para libertar o povo, porque tinha um sonho de Deus dentro da vida de Moisés, igual Deus já colocou um sonho dentro do seu coração, sabia? Deus tem um sonho para você, e um sonho não só para a sua família, um sonho no seu chamado, um sonho na sua área material, um sonho também com o seu cônjuge, com a sua família. Deus tem um sonho nas 3 áreas da sua vida. Deus colocou um sonho para você. Moisés fez o quê? Nada. Conspiração externa, Moisés não fez nada. Gênesis 4:8. O ciúme, no início, já existia. Os irmãos. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ciúme. Aqui Abel não tinha como fazer nada, que já estava morto. Mas também, o que a gente aprende aqui, gente? Conspiração externa. Se você pensa que terá aprovação dos seus sonhos aqui nessa terra, você pode esquecer. Aonde você tiver um sonho, vai ter alguém que vai querer te incomodar. Sabia disso? Quero botar um negócio, vai ter alguém que vai dizer que não vai dar. Vai ter um negativo, vai ter um na família. Você vai perceber um abandono ou uma rejeição, ou você vai perceber uma falta de alegria, e tudo isso faz parte de um pacote de quem não sonha. Amém? Você vai perceber isso. Eu achei que ia estar comigo, mas sumiu agora porque eu sonhei. Sonhei algo grande, fui contar o meu sonho, a conspiração externa daquela pessoa lá me deixou ruim. Eu estou quase desistindo. Quando começou a querer começar o sonho, a primeira luta que apareceu, desistiu do sonho. E aí já tem mais aquela pessoa do lado, sabe aquela pessoa que se encosta em ti, parece que uma ortiga que queima. Você lembra da ortiga? Faz tempo que eu não vejo a ortiga. Você é velha, né? O tal da ortiga. Jogava bola de pé descalço, você fica com os pés pura ortiga. Vai ter alguém que não quer que você sonhe, não vai querer ver os seus sonhos, uma conspiração externa do lado de fora. Como você vence isso? Como você vai vencer pessoas dessa forma? Como você vai vencer essa conspiração externa? Qual é a arma para a vitória? Silêncio. Não fala nada. Pare de ficar contando as tuas coisas para os outros. Porque quando você começa a falar, vai ter conspiração externa contra você. Pessoas duvidando, pessoas debochando, pessoas reclamando, pessoas te desanimando, pessoas dizendo que não vai dar. Então, para você vencer essa conspiração externa, silêncio. Não fale os seus sonhos, porque nenhum daqueles homens ali falaram nada. José não falou nada para os seus irmãos, que foi colocado naquele buraco, foi vendido como escravo. Davi não falou nada para Eliabe. Segundo ponto, gente, conspiração interna.
para você vencer, para você ver os seus sonhos realizados, você vai ter uma conspiração interna. O que é isso? É quando você começa a se auto-sabotar. Quando você começa a se auto-sabotar, o que é isso? Você começa a agir, não para, você começa a agir contra você mesmo. Você tem um sonho e você começa a duvidar de você mesmo. Deus deu um sonho para José. E José, dentro desse sonho, ele não tinha faculdade de administração. Mas ele ia administrar o Egito, ele não tinha faculdade de administração. Como eu vou administrar uma nação? Ele não pensou isso. Às vezes Deus tem um sonho muito maior do que tu imagina para você. E você acha que não é para você. Isso é auto-sabotar. Você não está acreditando em você mesmo. Como você vai acreditar no sonho de Deus se você não acredita em você mesmo que você pode ter aquilo que Deus colocou dentro de você? Se você não acreditar em você mesmo, não tem como você acreditar em Deus que colocou algo como um sonho dentro de você. E aqui nós aprendemos que tipo antes dele ir para o trono, quando ele foi colocado no trono, ele não quis resolver coisa do passado, que dê minha túnica, que dê aos meus irmãos que fizeram isso comigo. Ele não tirou dele aquilo que Deus colocou nele. Não tire de você aquilo que Deus já deu para você, porque você não acredita em você. Gente, isso aqui é sério. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Isaías 55:8, a palavra diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus é mais alto do que a terra, os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos. Deus tem algo muito maior do que a gente pensa. Provérbios 19:21, muitos planos há no coração do homem. Nós temos muitos planos, muitos sonhos, mas são os sonhos do Senhor que vão prevalecer. Não interessa como vai ser. Você pode ter os teus sonhos realizados sem estar todo quebrado, como José, ou você pode realizar o sonho que Deus tem para você, que nem Sansão. Sem os olhos, que nem um bobo da corte, apanhando, e no final ele, o que ele faz? Ele morre junto e mata mais no final da vida dele do que a vida inteira, porque Deus tinha um sonho para ele, Deus consagrou ele. Deus tem um sonho para você que saiu da sua casa nessa noite, e se você não acreditar nesse sonho, você não vai ver ele se concretizar. Quantos creem que Deus tem um sonho para você? Tem uns que, misericórdia, já estão desanimados antes do sonho. Tem que dizer assim, sim, eu vou pegar esse sonho nessa noite. E eu vou ficar em silêncio quando começar a se levantar o vizinho, a esposa, o marido, porque eu sei que Deus tem esse sonho para mim. Conspiração externa vai ter sempre em roda de nós para nos parar. Conspiração interna dentro de nós, isso aqui não é para mim. Então, conspiração interna é quando você começa a lutar contra você mesmo. Tirar de você os sonhos que Deus tem para você. E aí acontece uma oportunidade. Daí você pergunta, será que é para mim mesmo? Ou você começa a dar desculpa. Não, isso aqui não é para mim. O mesmo Deus, aprenda isso aqui, você que é novo convertido. O mesmo Deus de uma pessoa que é nova convertida hoje, é o mesmo Deus de uma pessoa que tem uma maturidade de 30 anos de fé. O mesmo Deus de uma pessoa de 30 anos de fé é o mesmo Deus de uma pessoa que se libertou de um vício e venceu. É o mesmo Deus, esse é o Deus que nós servimos. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Deus colocou dentro de cada um sonhos. Esse é o último ponto, né? Então a conspiração interna não é fácil, porque a externa você fica em silêncio. Você sabe agora, eu não vou ficar contando, vou ficar em silêncio. Quando quiser debochar de mim, eu vou ficar quieto. Já descobriu o meu sonho, eu não vou falar nada. Vou ficar em silêncio, você vence assim. A conspiração externa. Mas a conspiração interna, você tem que dominar a si mesmo, é mais difícil. Você tem que acreditar em você mesmo. Você não pode duvidar daquilo que Deus está dando para você. Êxodo 4:10. Isso aqui é do ser humano. Olha aqui, ó.
Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, e nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés dando desculpa para aquilo que Deus tinha para ele. Eu sou gago, Deus, mas isso aqui não é para mim. Nós temos que cuidar com isso. Gideão foi igual, Juízes 6,15. E ele disse: Aí, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Gente, pare de se botar menor do que os outros. Isso aqui não é para mim. Esse sonho não é de Deus para mim. Você está tirando o sonho que Deus deu para você. Por que eu disse que a gente não consegue ter os sonhos? Porque às vezes você perde porque tem pessoas externamente que estão te conspirando ali, que estão te bloqueando, que estão te desanimando. E às vezes é você mesmo que não está acreditando em você mesmo. A oportunidade está no teu rosto. Por isso que José não reclamou nada. Fugiu da mulher de Potifar, foi jogado na cadeia, e logo chegou lá, já tomou conta do cárcere. E aí, por que isso que aconteceu? Sem a cadeia, sem essa injustiça com José, aprenda isso aqui, mais uma. Sem a injustiça com José, ele não seria administrador. Porque o copeiro disse lá para Faraó: olha, eu conheço o cara lá aqui. E aí ele interpretou o sonho de Faraó e ele se tornou governador. Então, de repente, você está pensando assim hoje, estou vivendo essa injustiça, o que esse cara está falando de sonho? O que o pastor está falando de sonho? Quero dizer para você, até a injustiça que você pode estar vivendo, está dentro do destino do seu sonho que Deus tem para você. Amém? Algo que você não está concordando. Gente, eu creio, e aos poucos a gente vai ouvindo e descobrindo, né? Eu creio que aqueles 21 dias de hospital, Deus tinha um plano na minha vida. Fazia parte do meu destino. Amém? Então, se você chegou aqui hoje querendo desistir de sonhar ou aquilo que você queria, você já parou? Não para, não desista. Porque a luta faz parte para concluir o sonho de Deus na sua vida. Amém? Quantos creem nisso? Vamos voltar a sonhar hoje? Feliz da vida, eu gosto de falar em sonho, já estou sonhando já. E estou acordado. Então, gente, toda pessoa que Deus chama, Deus sabia que não estava preparada, mas quando Deus chamou, Ele não estava procurando somente habilidade. Deus estava procurando um coração. Deus procura o coração na vida das pessoas. Coração é compromisso, coração é amor. As habilidades são muito importantes, mas o coração é mais. Por que eu falo isso? Quando Samuel foi buscar o filho de Jessé para ungir, veio todos bem arrumadinho, tudo bonitinho. Não olha para a aparência, que Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus está olhando para o seu coração nessa noite. Não importa como você chegou aqui, se você quer voltar a construir a sua vida, através dos sonhos que Deus colocou para você, para se cumprir, essa noite é a noite para você não desistir. Amém? Então, se você só consegue dominar a conspiração interna, você só consegue dominar a conspiração interna se você tiver domínio sobre você mesmo. Então, é isso que é a conspiração interna. A terceira conspiração e penúltima, a conspiração do mundo espiritual. Então, você está vendo como tem desafios que às vezes você não entendeu até hoje. Por que você sonhou algo na vida de tanto valor e você desistiu na sua trajetória de vida? Conspiração externa, pessoas, vizinhos, parentes, família. Conspiração interna, você achou que não era para você o que Deus estava dando, e é grande e continua sendo para você. De repente, essa noite você tem que voltar. E agora a conspiração do mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente fala, a gente está na igreja, o inimigo não está se levantando, meu sonho não se concretiza. Não. Daqui a pouco ele já, lá no início, na primeira quando alguém falou algo para você, você já tirou da cabeça e do seu coração aquilo que Deus tinha dado para você. Não foi inimigo nenhum. Mas também tem a conspiração do mundo espiritual. Nós temos um inimigo que ele se opõe para não se cumprir os nossos sonhos. 1 Pedro 5,8.
Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Quando ele sabe, ele tem sabedoria milenar, que Deus colocou um sonho dentro de você e um sonho para a sua vida, esse cara aqui não para, ele não descansa, ele está ao derredor. E a hora que der uma brecha, ele entra para terminar aquilo que Deus colocou para você como um sonho, para te parar. Enquanto às vezes as pessoas estão descansando, muitas vezes estão de férias, mas ele não parou, ele continua trabalhando para nos parar. Enquanto as pessoas estão descansando da igreja, muitas vezes tirando uma folga da igreja, ele não parou. Ele continua trabalhando para tirar aquilo que Deus tem para nós. Isso é sério, gente. O mundo espiritual é igual ao nosso mundo natural. Existe o mundo natural junto com o espiritual. E às vezes a gente não entende e como ele trabalha para não concluir os sonhos que Deus tem para nós. Ele é campeão em enganar a gente. Ele bota armadilha. Ele usa pessoas para falar algo para a gente. Ele é campeão para fazer dessa forma. Quando ele sabe que tem um sonho, ele conspira através, não é da família, e nem é através do cônjuge, porque isso é conspiração externa, é conspiração espiritual. Armadilhas, engano, ele não vem de diabo, mas ele vem para enganar a gente, para nos tirar do propósito, para não se cumprir aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Ele é muito sábio, ele tem sabedoria milenar. Então não existe vida com Deus, e aí eu vou te dar a arma para você vencer o mundo espiritual nessa noite. Coloca para nós 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Mundo espiritual, para você vencer, a oração é a arma. Você tem que estar em oração, cobrindo a sua casa e a sua vida, para que o inimigo não entre, que ele está ao derredor, ele não está ao redor. Ele só fica ao redor das pessoas quando os anjos de Deus não estão ao nosso redor. Estão entendendo? E aí ele está ao redor confundindo a gente, e ele consegue confundir, botando coisa na mente das pessoas. Ele colocou muita coisa na mente das pessoas da igreja, o inimigo, sabia disso? Ele ainda coloca na mente das pessoas. E as pessoas da igreja estão perdendo as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, porque estão ouvindo Ele, e não a palavra de Deus. Porque quando você ouvir a palavra de Deus, você vai ver se materializar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração como sonho para a sua vida e para a sua casa. Sabe por que você deve pensar assim, mas a minha casa é isso aqui que é o sonho? Depende de como você está suportando e administrando as conspirações externas, internas e do mundo espiritual. É sério isso, gente. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem. A gente vence a família, a gente vence a gente mesmo, mas não vence o mundo espiritual porque a gente não tem compromisso com Deus. E aí o diabo vem e engana a gente com qualquer coisa, até na mente. Ou a gente tem compromisso e a gente não vence a família, ou a gente não vence a gente mesmo. E aí a gente quer os sonhos. A gente quer que Deus dê os sonhos, Deus concretiza aquilo que tu colocou no meu coração. Deus me dá a resposta. Deus, ele dá a resposta para nós quando a gente é a resposta para Ele. Estão entendendo a mensagem, gente? 3 pontos aí para você e eu vencer os sonhos, para nós poder ver se concluir os sonhos de Deus na nossa vida. Primeiro, pessoas, conspiração externa, silêncio, não fala nada, não briga, deixa acontecer, deixa se concluir na sua vida. Segundo, você mesmo, conspiração interna. Terceira, a conspiração do mundo espiritual. E a última e a quarta. E eu estou dentro do horário, eu estou feliz isso. Quantos estão felizes? Amém? Vocês levantam a mão, né? Conspiração divina, gente. É a quarta.
Sabia que quando você estava no ventre já da sua mãe, Deus já tinha colocado algo lindo para você, uma história linda? E se você está dizendo para mim que hoje você não consegue ver isso, é porque você não está vencendo aquelas outras 3. Deus colocou sonhos lindos para você, para sua família, para sua área material. E hoje é a noite para você buscar de volta isso. Aquilo que você perdeu no meio do caminho. Aquilo que a sua esposa pergunta às vezes para você: pá, tu era tão animado, tu sonhava e agora tu não sonha mais. E o marido pergunta: mas tu sonhava isso aqui, tu desanimou, tu não acredita mais nisso. De repente o seu filho fica olhando para você. Você tinha a fibra, você era guerreiro, você não desistia. Quem já viu o filme do Rock 2? Vou falar de novo nele, eu adoro o filme. Gente, a mulher do Rock disse assim para ele, ó, quando ela estava na cama, ela acordou do coma. O que ela disse? Eu quero que tu vença. Hoje as mulheres nem dizem isso para os maridos, diz para o marido. Quem está casado, ele diz aí para o marido: eu quero que tu vença. Diz bem faceira. Tem gente que não disse ainda. As mulheres dizem para os maridos: eu quero que tu vença. Quando você declara uma palavra no mundo espiritual, tem poder as palavras. Sabe por que muitas vezes a gente não está vencendo no mundo espiritual e os sonhos de Deus não estão se concluindo? Porque você não acredita que tem um mundo espiritual trabalhando contra você, para você não ver aquilo que Deus tem para você. Conspiração divina, o Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então Deus, ele já tinha uma história pronta para você. Mas da sua trajetória, que você foi crescendo, nos seus anos de vida terrena, você muitas vezes, ao invés de continuar essa história, você foi pegando a borracha e apagando. Eu fui pegando a borracha e apagando também. Mas Deus continua tendo essa história linda para você. Deus continua tendo sonhos para você, sonhos de paz, sonhos de alegria, sonhos de satisfação, sonhos de abundância na área material. Só que você precisa vencer os 3 primeiros pontos. As pessoas que você anda, tem pessoas na vida que você vai ter que deixar para trás. Sabia disso? Para você ver se concluir a conspiração divina na sua vida. E você não vai perder nada em deixar para trás. Que tem pessoas que muitas vezes nós temos perto de nós, que é um atraso na nossa vida. José estava na prisão e acreditando no plano de Deus para ele. Moisés estava no deserto acreditando no plano de Deus para ele. Sonhar é você confiar naquilo que não consegue ver. Sabe quando você tem um sonho que Deus colocou no seu coração e você não duvida de você? E você não dá bola para o que os outros falam. E você está vencendo o mundo espiritual, é você ver o resultado sem ter o resultado. Isso é um sonho de Deus na sua vida. Amém? Gente, muita coisa que eu via e não tinha resultado, e tudo isso se concluiu. Sonho de Deus na vida de uma pessoa. Deus tem sonhos. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Deus tem sonhos para você. E não é pouca coisa. O que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para você é grande. A conspiração divina coloca pessoas no seu caminho e tira outras. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Gente, tem pessoas que eu falei há pouco tempo que você vai ter que tirar. E aí você vai pensar assim: eu já estou cheio de pessoas para me relacionar. Mas uma dessas pessoas que pode estar querendo se aproximar de você, pode ser uma pessoa enviada de Deus, para se concluir de novo os sonhos que Deus tinha para você. Deus vai usar uma pessoa, uma conspiração divina, para botar do seu lado, para falar algo para você, para voltar a se concluir aquilo que deixou para trás. Vamos ficar de pé, gente?
E aí, de repente, você já tinha tinha desistido de se casar. Mas Deus tem um homem ou uma mulher de Deus para você. Sabia disso? De repente, o primeiro que você teve não foi de Deus a direção. Foi uma escolha sua. E aí Deus tem esse homem, essa mulher de Deus para você. Não desista do que Deus está colocando no teu caminho hoje. Gente, imagina só, vamos pensar aqui pela palavra. Foca aí, gente, ó. Foca aí que Deus tem algo para você ainda. Tu imagina hoje, vamos pensar aqui de José. Tu imagina se o padeiro e o copeiro não fizesse parte da vida de José, ele não iria jamais sair de uma cela, de uma cadeia para administrar o Egito. Concorda comigo ou não? Sabe aquilo que você está cansado, parece que, pai, eu não fiz nada para mim receber isso aqui que está acontecendo comigo. Por que está acontecendo isso comigo? Parece uma injustiça de Deus. Mas não é uma injustiça de Deus. É Deus permitindo sendo construído os seus sonhos com o destino certo. Aquilo que está acontecendo negativo hoje é para concluir aquilo que Deus tem de positivo para a sua vida. Quantos creem nisso? A gente pegue as oportunidades. Sabe aquilo que está difícil, aquilo que está ruim, aquilo que você não queria? Essa doença, de repente, que você chegou aqui. De repente, essa doença que você chegou aqui nessa noite, é para Deus curar você e mostrar que Deus, Ele conspira sonhos para você e para mostrar para você que Ele é o seu Deus. Amém? Então, o seu problema não é o seu Deus. O que eu falo sempre? Os nossos problemas têm que andar embaixo dos nossos pés, não acima da nossa cabeça. Porque quando eles estão acima da nossa cabeça, a gente vive falando deles. Comece a falar de Deus quando está com dor. Comece a falar de Deus quando está difícil. Não vá para perto de pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não sonham, pessoas que desistiram. Eu tenho certeza, você que está aqui nessa noite, você que está na sua casa, Deus tinha sonhos para você e você já deixou de lado alguns, e muitos levantaram a mão. E eu quero que nessa noite, através da palavra que Deus deu para você, você volte a acreditar nos sonhos que você já teve. Amém? Você volte a acreditar nos sonhos que você já teve. Você volte a confiar nesse Deus, que Ele pode nessa noite te devolver tudo. Eu disse de mim aqui, eu dei o exemplo. Quando eu cheguei na igreja há 10 anos atrás, Deus disse assim para mim no primeiro mês de igreja, que um dia eu vou te devolver tudo de novo, meu filho. Ele disse assim, com essa palavra: meu filho, um dia eu vou te devolver tudo de novo, os teus sonhos. Deus me devolveu tudo melhor que eu nem imaginava, porque Deus é um Deus que não cabe na nossa cachola. Deus é maior do que a nossa cabeça. O que Deus tem para você nessa noite é muito maior do que você imagina. Amém? Pegue isso com a mão, gente. Pegue isso e acredite que Deus tem isso para você nessa noite. Você que quer ser curado, creia que você vai ser curado nessa noite. Você que quer voltar a ser feliz, creia. Você que quer ter uma empresa, creia. Acredite nos seus sonhos. Não deixe a conspiração externa matar aquilo que Deus tem para você nessa noite. Não deixe a conspiração interna, aquilo que está dentro de você querendo dizer não, que você não pode. Eu estou dizendo no nome de Jesus que você pode nessa noite. Você pode sim, é Ele que pode com você, não é nós. E o mundo espiritual nessa noite vai ser vencido, porque você está no lugar certo. Amém? E você vai ter compromisso com esse Deus que vence o mundo espiritual, a conspiração divina. Coloca todas as outras 3 conspirações num pacote, porque Deus é maior do que todas as forças que querem nos parar. Amém? Coloca a mão no seu coração, você que deixou de sonhar, você que desanimou, você que alguém disse que você não podia, você que acha que não pode ser curado, você que achava que hoje nessa noite você acredita novamente, porque Deus quer que você volte a sonhar nessa noite novamente. Deus quer nessa noite devolver para você aquilo que se perdeu, de repente dentro da sua casa. Aquilo que seu filho dizia para você: eu acreditava tanto que vocês iam conseguir e vocês desistiram na caminhada. Aquilo que seu marido acreditava em ti, você parou, esposa.
Aquilo que a sua esposa acreditava em ti, marido, e você desistiu. E nessa noite Deus quer devolver os sonhos com a conspiração divina, fazendo milagres aqui nessa noite sobre a sua vida. Fale com Deus nessa hora, que eu vou orar por você. Aleluias, Pai querido e amado, aqui está a tua igreja nessa noite, Pai. A tua igreja que é uma igreja vencedora. A tua igreja que é mais do que vencedora em ti. Paizinho querido, aqui estão os teus filhos que muitos sonhos têm e tiveram, mas nessa noite querem renovar os seus sonhos contigo. Porque sabemos que aquilo que o Senhor colocou dentro do coração, dos corações deles, foi o Senhor. Por isso, Pai, eu quero cancelar no mundo espiritual toda força maligna, para que não se concretize os sonhos da tua igreja. Eu quero declarar nessa noite sonhos de cura naquele que precisa de cura, em nome de Jesus. Eu quero declarar nessa noite, Deus, sonhos de restauração, sonhos de reconciliação. Eu quero declarar sobre os homens aqui nessa noite, aqueles que sonham e já tiveram sonho e que nessa noite voltaram a sonhar, que eles vão entender, que entenderam o valor de um sonho. Eu quero declarar, Deus, que esses homens junto contigo, Pai, terão a realização dos seus sonhos, tendo um compromisso contigo, acreditando em Ti, acreditando na Tua palavra, assim como cada mãe, cada esposa, cada mulher que aqui está nessa noite, aqueles sonhos que foram deixados para trás, Deus, em nome de Jesus, Deus, que a Tua força venha do céu, para renovar cada mulher nessa noite, para que os sonhos possam estar se concretizando, em nome de Jesus. Os filhos, Pai, os filhos que aqui estão, que eles possam também ser uma geração poderosa, uma geração que venha a ser a resposta desta geração, uma geração que te busque, uma geração ativa, uma geração que tenha abundância nas 3 áreas da vida, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus, porque grande é o teu amor para conosco, e eu tenho certeza que nessa noite, muitas pessoas aqui voltaram a acreditar em si mesmo, muitas pessoas aqui vão saber ficar em silêncio, quando precisam ficar em silêncio. Muitas pessoas aqui, Deus, junto contigo, vão estar vencendo o mundo espiritual, porque receberam do Senhor, nessa noite, uma porção do céu, de conspiração divina, sobre cada mente, sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém.